Todo ali, primeiro. O que aconteceu? Esta reunião Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8. Elias e a viúva de Sarepta. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para mim mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu li a tua palavra, mas agora, Pai, eu quero te pedir que, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa impactar a vida dos teus filhos, Senhor. Aleluia. E que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro com cada vida. Que esta palavra, meu Pai, ela sirva de alimento para cada um, meu Pai, que estiver no seu lar, meu Pai, na sua residência, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei aonde as pessoas estão, meu Pai, mas que eles possam ser alimentados pela tua palavra, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Essa passagem, ela vai falar de um profeta, o profeta Elias. Sabemos que Elias, ele era um tesbita. A Bíblia não relata muitas coisas sobre o passado dele, mas nós entendemos que no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Deus agora, ele vai convocar Elias para uma missão. Uma missão, né, que não era muito fácil na realidade, porque Deus chama Elias e manda ele proclamar para o rei Acabe que haveria seca no país. O versículo 1, ele vai dizer da seguinte forma: então agora Elias, ele era um dos moradores de Gileade. Então ele vai até Acabe e diz da seguinte forma: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva
haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que eu entendo com esta palavra é que Elias era um homem natural, como eu e como você que está ouvindo essa palavra aqui. Mas neste momento, Deus convoca Elias para proclamar contra uma nação, né? Para que ele viesse anunciar uma grande seca. Devemos lembrar que, diante desse texto, que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Ou seja, Deus dá uma ordem para Elias. Elias convoca que haveria seca, ou seja, não iria haver chuva sobre a cidade. Sabemos que a água, ela traz a sustentabilidade. A água é necessária para o ser humano. E naquele momento estava faltando água. Então agora, depois de tudo que Deus manda Elias fazer, agora o Senhor, ele aparece para Elias, profeta de Deus, e chega para Elias e fala da seguinte forma. Ele dá uma direção para Elias. E ele diz, Elias, agora você retira-te daqui e vai para o rio Querite. Esse rio, ele fica ao lado oriental. Esconde-te lá, fronteira com o Jordão, que lá eu darei ordem para que não venha te faltar nada. Ou seja, o que eu entendo, o que nós observamos dentro desse texto é que Deus, ele está guardando Elias. Ele aqui fala, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Em outras palavras, aqui está dizendo da seguinte forma, não vai faltar água e não vai faltar comida, porque ele ordenou que não iria faltar nada, que ele estaria dando ordem aos corvos para que sustentasse Elias. Estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos de pandemia, aonde o país, a nação, não só brasileira, como eu não sei quem está ouvindo, mas entendemos que qualquer localidade que hoje estamos vivendo, mundialmente falando, estamos passando por um problema de fome no país. Estamos passando por um problema de saúde no país, onde pessoas e vidas estão morrendo. Mas essa palavra ela vai dizer que quando Deus ele tem uma obra na tua vida, ele guarda o profeta. E aqui Deus vai mostrar ele deu uma ordem para Elias, Elias obedece a ordem, e agora Deus chega para Elias e fala o seguinte, agora você vai para o caminho que eu estou te direcionando. O caminho que ele estava direcionando não iria faltar nem água e nem comida. Porque antes mesmo dele chegar, Deus já havia dado ordem para que corvos sustentassem com pão e com carne. Queridos, qual é a condição que você hoje se encontra? Talvez tenha pessoas que estejam ouvindo essa palavra que esteja desempregado. Tenha pessoas que estejam em condições de estar debilitado e não sabe o que vai fazer da sua vida. Mas manda o Senhor dizer para você que está ouvindo que quando Ele dá a direção, quando Ele diz que Ele vai te sustentar, se for preciso Ele dá ordem a corvos, Ele vai dar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando nós falamos de corvos,
Nós podemos entender que Deus, ele dá ordem a quem ele quiser para poder te abençoar. Oh, glória a Deus. Mesmo que você não tenha condições hoje, é Deus que vai dar condições. Em nenhum momento você vai ver Deus deixando Elias em apuros. Deus também não vai te deixar desamparado. Deus não vai te deixar desamparada. Às vezes parece que está difícil, mas o Senhor está segurando nas tuas mãos. O Senhor está dizendo assim: eu sou contigo, minha filha. Eu sou contigo, meu filho. Basta apenas você crer no meu propósito, naquilo que eu tenho para você, e só obedeça. Só faça aquilo que eu estou te mandando, te direcionando naquilo que eu tenho para realizar na tua vida. Elias era um homem de oração, um homem a quem Deus chamou para uma grande obra. E agora Elias está passando por apuros. E às vezes você acha que você também não vai passar por apuros. Você vai passar por dias difíceis também, mas o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te amparar, o Senhor vai te dar um suporte para que você venha vencer cada situação na tua vida, para que possa alcançar aquilo que Deus determinou de fazer sobre a sua vida e realizar. Agora a Bíblia vai dizer que a água da torrente secou. E quando a água do Querite, da torrente, seca, agora o Senhor aparece novamente para Elias. E quando o Senhor aparece para Elias, ele dá uma nova direção e ele diz da seguinte forma: agora vai para Sarepta. Eu observo o tempo inteiro Deus direcionando, mostrando o caminho que Elias tem que seguir. Quantas das vezes Deus nos fala? Deus fala conosco, Deus nos direciona. E às vezes a pessoa é que não quer seguir aquilo que Deus está mandando fazer. E Deus chega para Elias e fala: agora vai para Sarepta, que é uma cidade que pertence a Sidom. E nessa cidade, eu ordenei que uma viúva te sustente. Você vê o tempo inteiro Deus cuidando e dando ordem. Primeiro, você vai ver ele dando ordem a corvos para sustentar Elias. Agora você vai ver Deus novamente dando ordem a uma viúva para que essa viúva... Volta a trabalhar amanhã. Quem mandou para não trabalhar eu vou ver o apartamento de solteiro de festa. Deixa eu falar para mim. Por mais que a gente queira que certas coisas parem. Deus agora vai dar ordem para uma viúva para que ela sustente Elias. Mas para isso ele tinha que ir para a cidade de Sarepta. E ele sai da onde ele estava e vai para uma outra cidade. E quando ele está em uma outra cidade, quando ele se depara, quando ele entra na cidade, na verdade, ele vai se deparar com uma viúva. E ele vê aquela viúva apanhando lenha. E de imediato ele pede água para aquela senhora. Quando ele pede água, ela vai oferecer água. Seria natural, por conta de que ele pede água e interrompe ela. Ela, ao buscar a água, ele interrompe.
e ele fala da seguinte forma: será que a senhora tem um bocado de pão para me oferecer, para me dar? O que ele não espera é a resposta daquela senhora, daquela viúva, que quando ele pede um pão, a viúva chega para ele e diz da seguinte forma: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu nada tenho cozido. Quando ele responde a ela que nada ela tem cozido, ele não entende. Por que ele não vai entender naquele momento? Porque Deus havia dito que quem iria sustentar ele seria uma viúva. Na mente dele, aquela viúva, se ela vai sustentar, o natural seria que ela tivesse posse, que talvez ela tivesse uma boa condições financeiras. Mas quando ele se depara com aquela mulher, ele vai se deparar com uma mulher que vive em uma situação precária. Pode deixar. Ele se depara com uma mulher que vive numa situação precária, numa situação difícil, a ponto de não ter nada o que comer. Ou melhor dizendo, ela vai dizer para ele que o que ela tem é apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela não conseguia contemplar o que ela tinha nas suas mãos. Mas ele, como profeta, ele compreendeu que a farinha e o azeite era a solução que ela tinha para o seu problema. Querido, o que você tem dentro da sua casa hoje? Você tem um bocado de farinha? Você tem o azeite? Então você tem a resposta daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quem tem azeite tem porção dobrada. Quem tem azeite tem multiplicação. E agora, o profeta, ele chega para aquela mulher e diz da seguinte, ou melhor dizendo, ela diz a ele que ela tem apenas um pouquinho de farinha. Talvez era uma quantidade mínima. Muito pouco. Azeite, uma botija pequenininha. E ela se relata a ele dizendo que ela iria fazer 2 cavacos, iria preparar uma comida para ela, e depois que ela comesse daquela comida, ela iria morrer. A situação dessa mulher, naquele momento, era uma situação de desesperança. Tem pessoas que estão ouvindo, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo, mas uma dessas pessoas que estão ouvindo hoje está vivendo em uma situação de desesperança. Já não está mais acreditando naquilo que o Senhor tem para realizar e fazer sobre a sua vida. Mas eu quero profetizar aqui sobre a sua vida, querido, que o mesmo Deus que operou na vida daquela viúva, aleluia, é o mesmo Deus que age na minha e na tua vida hoje. Aleluia. É o Deus de Israel, é o Deus que faz milagres, é o Deus que entra com providência. Aleluia. Querido, hoje estamos vivendo em dia de provisão. Tem provisão de Deus sobre a tua casa hoje. Tem provisão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Aleluia. O que me chama a atenção nessa palavra é a humildade conforme aquela mulher vai se relatar ao profeta.
A tua serva não tem nada. O que tem é apenas um pouquinho de farinha e azeite. O que na mente dela, ela iria comer, iria fazer um bolo ou um cavaco e iria morrer. Porque na vida dela não tinha mais solução. Ela não sabia o que iria fazer. Ela estava angustiada, entristecida. Talvez você que esteja ouvindo esteja entristecido, angustiado, sem esperança, sem saber o que vai recorrer. Porque agora só resta a morte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas entenda uma coisa. Profeta que é profeta, ele é audacioso. Ela agora vai se surpreender com o que o profeta vai falar para ela. Ele diz da seguinte forma: não temas. Faz o que eu te disser. Primeiro, faz um bolo para mim. Depois, faz para você e para o seu filho comer. Nós vamos observar, com esse contexto, que o profeta é audacioso. Ele, ao invés de mandar fazer o bolo para ela, ele vai mandar fazer primeiro o bolo para ele. Querido, tem que ser audacioso. Profeta que é profeta, ele é audacioso. Oh, glória a Deus. Ele confronta mesmo. Ele enfrenta obstáculos. Amém. Ele vence barreiras. Glória a Deus. Porque ele sabe o Deus que ele serve. Oh, glória a Deus. E agora, Elias vai virar e vai falar da seguinte forma: faze primeiro o bolo para mim. Depois, faz para você e para o seu filho. E aí, só que agora nós vamos observar o texto que ele vai dizer da seguinte forma: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, da farinha da panela não se acabará, do azeite da botija não faltará, Glória a Deus. até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele profetizou que nada iria faltar sobre aquela casa. Como Deus fez, eu não sei. Mas como profeta da palavra, eu posso profetizar sobre a sua vida também, que em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor, aleluia, usou Elias e disse para Elias que nada iria faltar sobre a vida daquela viúva, eu creio que em nome do Senhor Jesus, aleluia, sobre a sua vida, nada vai faltar. Sobre a sua casa, nada vai faltar. Sobre a sua saúde, aleluia, nada pode acontecer, querido. Porque você, aleluia, é filha do Deus vivo. Vocês são filhos do servo do Deus vivo. Amém. Aleluia. Assim diz o Senhor, que durante todo o momento que houve seca na terra, durante aquele período, nada faltou sobre a casa daquela viúva. Daquele dia em diante, a viúva, verdadeiramente, ela conheceu o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o mesmo do passado e é o mesmo do futuro, é o mesmo do presente, é o mesmo que está aqui hoje nas Amém. Nossas vidas, Glória a Deus. contemplando cada oração, cada pedido que você fizer neste lugar, nesta noite, nesta madrugada. Glória a Deus. Nós não estamos orando aqui em vão, não.
Enquanto estamos pregando, louvando, cadeias são quebradas, Glória a Deus. Amém. obras são desfeitas. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que da panela da farinha não se acabou, e do azeite da botija não faltou, segundo a palavra do profeta. Ainda tem profeta hoje em dia, queridos. Ainda há profeta em Israel. Aleluia. Ainda há profeta. Glória a Deus. E como profeta de Deus, eu profetizo sobre essa nação a cura. Eu profetizo sobre essa nação em nome de Jesus. Não é no meu nome, não, é em nome de Jesus. Que haja libertação, quebra de maldição na sua vida, na tua casa, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos, naquilo que hoje você veio aqui buscar nessa madrugada. Aleluia. O Senhor vai realizar na tua casa. Glória a Deus. Mediante a passagem bíblica, hoje nós estamos lendo aqui, né, o capítulo 17, a mensagem vai dizer que o tempo se passou, não faltou nada na casa daquela viúva de alimento. Mas a enfermidade veio sobre a vida do filho dela. A enfermidade veio de tal forma que assolou, entrou e, na realidade, agravou-se a doença do menino a ponto de que ele morreu. E diante da morte daquele menino, queridos, aquela mulher, agora, ela vai em direção do profeta. E quando ela vai em direção do profeta, ela se relata a ele, questionando a ele o que ela fez. Porque ela perguntava: o que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele diz da seguinte forma: ele simplesmente pega aquele menino, tomou-o pelos braços, levou para cima, ou melhor dizendo, para o seu quarto, aonde ele hospedava, aonde ele ficava, e deitou em sua cama. E a Bíblia vai dizer que agora ele começa a clamar. Queridos, a Bíblia vai dizer que clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O clamor é algo mais forte. O clamor é algo impactante. Nós vemos neste contexto que até a morte Deus tem solução. Às vezes tem pessoas que acham que estão doentes, estão com Covid, estão em dificuldade, estão achando que aquela morte, que aquela doença é para a morte, queridos. Não é para a morte, não. É para a exaltação de Deus. É para que Deus venha, com o nome dele, ser honrado na tua vida. Aleluia. Agora, o profeta, quando ele leva o menino para o quarto, ele começa a clamar. E ele clama da seguinte forma: aleluia, aleluia. Ele faz da seguinte forma: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o teu filho? Ele mesmo começa a se entristecer, mas pega o menino, estende ele sobre a cama e começa a clamar 3 vezes. E diz da seguinte forma: ó Senhor meu Deus, rogo-te
que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E ele pede novamente, ó Deus, em nome de Jesus, que a alma deste menino entre nele. Que a alma deste menino entre nele. E aquela oração, queridos, aquela oração, a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu a voz de Elias. O que é que você tem pedido? A sua família? Você tem algum familiar no hospital? Está entre a vida e a morte? Comece a clamar. A voz do profeta foi ouvida pelo Senhor. A minha e a sua não vai ser diferente. Quando nós clamarmos verdadeiramente, o Senhor, ele se levanta do alto céu e ouve a tua oração. Ele vai ouvir a minha oração por esta nação. Nós clamamos hoje por cura. Nós clamamos hoje por providência, por provisão. A falta de emprego está muito grande no país. A doença, o Covid, trouxe desemprego, trouxe morte. Pessoas estão sem esperança, vivendo sem saber como vai ser o amanhã. Mas eu vim dizer para você hoje que Deus é a solução. Que quando nós estamos na presença do Senhor, é Ele que traz a provisão, é Ele que traz o sustento, é Ele que traz a cura. Aleluia. Glória a Deus. O menino adoeceu até que aquela doença se agravou de tal forma que houve morte. Queridos, eu vim anunciar um Deus hoje que ressuscita. Um Deus que traz vida àquilo que não tinha mais vida. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. É o Deus que nós estamos hoje aqui louvando e adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é o mesmo do passado. Ele é esse que está aqui nas nossas vidas hoje presente. O problema é que muitas pessoas não querem pagar o preço para o Evangelho. E pagar o preço em nome de Jesus vale a pena. Nós almejamos coisas grandes, coisas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas de uma forma tremenda e grandiosa, para que o nome dele venha a ser engrandecido na tua vida. Aquela mulher, ela precisava conhecer o Deus da cura, o Deus que ressuscitava, o Deus de provisão, ela já conhecia. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto houve seca sobre a terra, o Senhor sustentou ela. Mas agora, quando a doença se agrava e o menino morre, ela começa a ficar desestabilizada. Talvez você já passou por uma situação, conheceu o Deus em uma área, o Deus da sua vida profissional, mas você não conheceu ainda o Deus da saúde. Talvez você não tenha conhecido o Deus da prosperidade. Aleluia. O Deus que ressuscita, o Deus que traz vida. Quantas pessoas são frustradas nas suas vidas sentimentais e precisam conhecer o Deus que restabiliza, que restitui casamentos? Mas conhece o Deus de provisão. E às vezes acha, mas na minha vida sentimental, eu não sei se Deus tem condições de fazer.
Ei, querido, nós estamos falando aqui de um Deus de milagre, num Deus que trabalha em todas as áreas da nossa vida. Ele não vai trabalhar só na área sentimental, ele não vai trabalhar só na área financeira, ele trabalha em todas as áreas. E aquela viúva, ela precisava confiar. Ela até confiava que Deus supria as necessidades diárias dela. Mas agora, ela precisava conhecer o Deus que ressuscitava o filho dela. Esse é o Deus que nós estamos hoje aqui clamando. Esse é o Deus que nós estamos anunciando aqui hoje. É o Deus de provisão, é o Deus que ressuscita, é o Deus que provém tudo aquilo que eu preciso e que você precisa. Nós não temos que temer o adversário, nós não temos que temer as adversidades do dia a dia. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor vai realizar grandes coisas na sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Irmãos, a passagem de Elias é uma passagem grande. Eu vou me focar mesmo aqui no capítulo 17, fechando essa palavra e dizendo para você que tudo aquilo que o Senhor realizou através do profeta Elias na vida daquela viúva e até mesmo na vida do próprio profeta, porque em todos os momentos você vai ver Deus amparando, Deus direcionando, Deus sustentando, Deus guardando. Aleluia. Deus mostra Glória que a Ele é Deus. Deus de prosperidade. Aleluia. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Ser próspero não é ter dinheiro. Ser próspero é não faltar nada para a sua vida. Glória a Deus. Eu costumo dizer que esta prosperidade existe sobre a minha vida porque nada me falta. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu posso usufruir dessa palavra porque às vezes pode até me faltar o dinheiro, mas não falta nada para a minha vida, porque Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que envia aquilo que eu preciso e que você precisa no momento necessário, porque Ele é Deus. Basta que nós venhamos a ser sinceros e obediente para com Ele, para com a palavra dEle. A Bíblia é o alimento. Fechado é um livro. Aberto é a boca de Deus falando conosco. Glória a Deus. Amém. Precisamos entender Aleluia. o que Deus requer de mim. Precisamos saber o que Deus requer de você, para que venhamos fazer aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Grandes coisas Deus está realizando nessa noite. Eu creio que enquanto essa palavra está sendo pregada, Deus está tratando de pessoas. Deus está movendo as águas dele em favor da sua vida. Porque nessa noite tem provisão. Nessa noite tem cura. Nessa noite tem restituição. Aleluia. Nessa noite, Glória a Jesus. nessa noite, querido, tem pessoas, aleluia, que o Senhor está tratando no interior profundo. Eu não conheço as pessoas que estão ouvindo, mas o Senhor falou comigo que tem alguém, ó, que está ouvindo aqui e Deus está tratando, ó, de dentro para fora. E eu creio, assim como o Senhor realizou grandes coisas na vida do profeta e na vida da viúva, Ele vai realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a Deus aqui
pela minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.